O que é o regime tributário lucro presumido? Como que calcula o imposto de renda e a contribuição social neste regime tributário? Você sabe? Bem, você vai aprender nesta aula, tudo bem? Eu sou o Marterson Castelo Branco, você está aqui no canal Contabilidade e Negócios. Eu vou deixar esta aula totalmente grátis para você. Só vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo dia tem uma ou duas aulas aqui para você nesse canal de contabilidade e em breve outros assuntos que eu irei abordar aqui neste canal também relacionado a finanças. Não esqueça que se você quiser aprender esse conteúdo com muito mais profundidade, tem um curso meu aqui por R$ 99,00 de contabilidade tributária com mais de 400 alunos matriculados, tá bom? Desde já, boa aula para você. Qualquer dúvida, pergunte aqui sobre esta aula, faça a sua pergunta técnica e na hora que eu ver a sua pergunta, eu vou te responder, tá bom? Fique aí com esta aula sobre o regime tributário lucro presumido. Abraço! Bem, vamos aqui iniciando a nossa aula sobre o regime tributário lucro presumido. Vamos aqui tratar de um modo bem avançado, bem detalhado, nada simplista, né? Não gosto que nenhum curso meu seja simplista. Então vamos aqui. Veja bem, só lembrando que sua empresa não vai escolher o lucro presumido por escolher. Ela vai escolher um regime tributário de acordo com o estudo que será feito. Como eu acredito que eu já disse em outra ocasião aqui no curso, um regime tributário é definido através de muito estudo, muita análise, tá bom? Então veja bem, qual o conceito de lucro presumido? O lucro presumido é um regime tributário que pode ser adotado por empresas que tenham receita bruta total no ano calendário anterior de 78 milhões ou menos, ou valor de 6,5 milhões por mês de atividade do ano calendário anterior, caso sejam menos de 12 meses. Então, preste bem atenção aqui na primeira questão. Vou até aqui abrir a calculadora. Para que uma empresa possa optar pelo lucro presumido, tá? Ainda não entrei no conceito, estou aqui explicando outra coisa. Mas para que uma empresa possa optar pelo presumido, ela pode faturar no máximo 78 milhões de reais por ano. Se ela faturar 78 milhões de reais em 2022, então em 2023 ela poderia estar no presumido, desde que não tenha outro entrave burocrático. Tudo bem? Ou 6,5 milhões por mês de atividade, caso a empresa seja aberta no decorrer do ano. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa foi aberta em agosto e ela faturou, vamos aqui pensar, vamos pegar 78 milhões, vamos aqui dividir por 12, que vai dar 6,5 milhões. Essa empresa iniciou em agosto. De agosto a dezembro são 5 meses, então a gente vai pegar 6,5 milhões, vamos multiplicar por 5, que vai dar 32 milhões e 500. A empresa, pelo fato dela iniciar em agosto, ela não pode mais faturar 78 milhões. Se ela faturar 78 milhões, ela vai ter que ir para o lucro real no próximo ano. De agosto a dezembro, a empresa pode faturar no máximo 32 milhões e 500 mil, para que no próximo ano ela tenha o direito, né, ela tenha a opção de ir para o presumido. Ultrapassou esse valor proporcional, ela não poderá mais estar no lucro presumido, ela terá que ir para o lucro real. Tudo bem? O mesmo cálculo que eu ensinei no Simples Nacional. A opção pela tributação com base no lucro presumido será irretratável para todo o ano calendário. Então, quando a empresa escolhe o regime tributário, seja ele qual for, ela não pode mais mudar no decorrer do ano. A não ser que aconteça algo que seja considerado pelo fisco um erro e ela vai fazer a empresa ir para o lucro real. Tá? Mas normalmente é desvantajoso. Pessoas jurídicas autorizadas a optar. Existe aqui o artigo 587 do decreto 9580 do Imposto de Renda, onde fala daquelas empresas que podem optar pelo lucro presumido. Basicamente, todas as empresas que não estejam obrigadas a estarem no lucro real
podem optar pelo presumido. Fique na aula que você vai entender, tudo bem? Então, existem algumas empresas que devem ir para o lucro real. Aquelas que são obrigadas a estarem no lucro real não precisam estar não podem estar no presumido, mas aquelas que não são obrigadas podem sim estar no presumido. Veja bem, tributos apurados. No lucro presumido, o ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI são tributados por mês. Porém, o imposto de renda e a contribuição social são tributadas trimestralmente. Então, quando nós optamos pelo lucro presumido, nós estamos aqui focando nesses dois tributos, porque eles são calculados sobre uma presunção de lucro. Vamos já chegar lá. Olha o texto vermelho. Não existe a possibilidade do IRPJ e CSLL serem pagos anualmente, nem por mês. No lucro presumido, só dá para pagar isso aqui por trimestre, tá? Por qual motivo é chamado de presumido? Veja bem, o imposto de renda e a contribuição social sempre são pagos sobre o lucro da empresa. Beleza? No lucro presumido, esses dois tributos são pagos sobre uma presunção de lucro de acordo com a atividade do negócio e não sobre o verdadeiro lucro. Preste atenção, como aqui já fica a dica de redução de tributos. O nome do regime é o lucro presumido, ou seja, o fisco presume o lucro da empresa e ela vai pagar tributos, esses dois aqui, sobre esta presunção. Preste atenção. Como o imposto de renda e a contribuição são pagos sobre o lucro presumido e não o verdadeiro, se o lucro presumido for maior que o verdadeiro, a empresa vai pagar imposto de renda e CSLL a mais e esse valor é perdido. Percebeu? Mas, se o lucro presumido for menor que o verdadeiro, ela vai pagar menos. Tudo bem? Entre parênteses, olha o texto vermelho. Isso é apenas uma simples dica, mas não é o único critério em uma opção. Vamos continuar estudando. Olha aqui um exemplo. O lucro presumido desta empresa foi 200 mil, a presunção, mas o verdadeiro foi 150 mil. Se ela tivesse no presumido, ela iria pagar mais ou menos tributos? A resposta é mais, porque ela está pagando tributos sobre uma presunção de 200 mil, quando na verdade o lucro verdadeiro foi 150. Se a empresa estiver nesse regime tributário, ela vai pagar mais imposto de renda e contribuição social do que deveria. Mas devemos analisar o todo. Aqui olhamos somente para dois tributos. Mas eu preciso que você entenda esse quadro, esse slide. A presunção da atividade, do lucro dela, foi 200 mil. Mas o lucro verdadeiro, o lucro contábil, foi 150. Significa o quê? Significa que se ela estiver no presumido, ela vai pagar imposto sobre 50 mil reais a mais. Tudo bem? Para uma empresa optar pelo lucro presumido, ela pode ter faturamento de no máximo 78 milhões de reais no ano anterior, ou proporcional ao número de meses, como eu já expliquei para você aqui como é que funciona. Tá? Só que no exemplo anterior eu utilizei 5 meses, mas aqui eu estou utilizando 6 meses. Então sempre faz o cálculo proporcional. Tudo bem? Essa empresa, né, nesse caso aqui, que eu não vou explicar porque eu já expliquei lá no primeiro slide a questão da proporcionalidade do faturamento, beleza. Considera-se fração de mês como um mês inteiro. Tá? Se a empresa for aberta no dia 30 de agosto, ela contará agosto para fins de faturamento. Beleza? Agora, olha aqui esse texto vermelho. Ó. A empresa não precisa faturar 6 milhões e meio por mês. Ela pode faturar mais do que isso, ou ficar o mês todo sem faturar. Mas na soma dos meses, ela não pode ultrapassar o limite, tá, estabelecido. Nesse exemplo aqui, a empresa iniciou em julho. Ora, de julho a dezembro são 6 meses. A gente pega 78 milhões, divide por 12, que dá esse valor. Aí depois a gente multiplica por 6, que dá 39 milhões. Isso não significa que ela tenha que faturar 6 milhões e meio por mês durante 6 meses. Nada disso. Ela pode ficar 5 meses sem faturar. E no último mês faturar 39 milhões. Não tem problema. Tá bom? Caixa ou competência. As empresas tributadas pelo lucro presumido poderão ser tributadas com base no regime de caixa. A opção é irretratável para todo o ano. Então, quando a empresa escolhe um desses dois regimes para tributar
os seus tributos, não pode mais voltar atrás durante o ano, tá bom? Isso aqui é só um slide confirmando o que eu falei. Mas veja bem, pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido que adotar o regime de caixa e passar a adotar o regime de competência, deverá reconhecer no mês de dezembro do ano calendário anterior, aquele em que ocorrer a mudança de regime, as receitas auferidas e ainda não recebidas. Ou seja, no mês de dezembro, tudo aquilo que não foi recebido deverá ser tributado mesmo assim. Então, quando a empresa opta pelo regime de caixa, ela só vai pagar tributo sobre aquilo que entrou de fato. Mas, quando chegar dezembro e a empresa resolver mudar de caixa para competência, tudo aquilo que não foi tributado tem que ser tributado mesmo assim. Tudo aquilo que não foi recebido. Se a empresa tiver a receber R$1 milhão, não recebeu ainda, mas quer mudar de caixa para competência, ela tem que pagar um imposto de renda sobre aquele R$1 milhão que ela não recebeu. Aí fica a pergunta: professor, a empresa vai pagar tributo sobre um valor que não recebeu? E a resposta é sim. Essa é a vida e o fisco não quer saber de nada. Tudo bem? Prazo de pagamento do IRPJ e CSLL. O IRPJ e a CSLL apurados a cada trimestre deve ser pago em cota única até o último dia útil do mês subsequente. Então, apurou o primeiro trimestre, tem que pagar até o último dia útil de abril. Tudo bem? Opcionalmente, a empresa poderá pagar em 3 cotas mensais iguais e sucessivas, observando: as cotas devem ser pagas até o último dia útil, né, dos meses subsequentes ao encerramento do período de apuração. Então, encerrou o primeiro trimestre, pode apura o tributo e parcela em até 3 cotas para pagar até o último dia de abril, a segunda até o último dia útil de maio e a terceira até o último dia útil de junho. Tudo bem? Nenhuma das cotas pode ser inferior a R$1.000. Então, se der R$1.900, paga em uma cota só. Não pode dividir em duas. A mínima prestação é R$1.000. Tudo bem? Então, isso é muito importante para você. Vamos continuar os nossos estudos e eu tenho certeza que nesta aula você já entendeu aí algumas coisas de redução de tributos, tá bom? Abraço, bons estudos, pode fazer perguntas e vamos aqui continuar os nossos estudos.